Olá, amigos do canal Orbin! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada por um dos maiores enigmas do nosso planeta. Hoje, vamos mergulhar fundo em um mistério que assombra a imaginação de todos há décadas. Preparem-se, porque vamos falar do Triângulo das Bermudas. Desde sempre, essa área misteriosa no Oceano Atlântico tem sido palco de histórias arrepiantes. Navios que desaparecem sem deixar vestígios, aviões que somem dos radares em pleno voo. O que realmente acontece nesse lugar? Será que são portais para outra dimensão? Fenômenos climáticos extremos? Ou talvez uma explicação científica que ainda não compreendemos completamente? Vamos investigar juntos cada uma dessas teorias. A lenda do Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, começou a ganhar força no século XX. Mas relatos de eventos estranhos na região são muito mais antigos. Localizado entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, essa área não é oficialmente reconhecida em nenhum mapa mundial, mas sua reputação é global. O fascínio começou a crescer, mesmo em 1945, com o desaparecimento do famoso Voo 19. Voo 19 era uma esquadrilha de 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos que partiu de Fort Lauderdale, na Flórida, para um treinamento de rotina. Eram pilotos experientes, voando em condições climáticas perfeitas. Mas, poucas horas depois da decolagem, as comunicações de rádio começaram a ficar estranhas. O líder da esquadrilha relatou que suas bússolas estavam girando descontroladamente e que ele não sabia onde estava. Tudo parece estranho. Até o oceano. Foi uma de suas últimas mensagens. Depois disso, silêncio total. Todos os 5 aviões e os 14 tripulantes desapareceram. O mais chocante é que a história não para por aí. Um avião de resgate, um hidroavião Martin Mariner com 13 tripulantes, foi enviado para procurar o voo 19. E adivinhem, esse avião também desapareceu sem deixar rastros. No total, 6 aeronaves e 27 homens sumiram em um único dia. Nenhuma gota de óleo, nenhum destroço, nenhuma pista foi encontrada. Como isso é possível? Esse evento se tornou a pedra fundamental do mito do Triângulo das Bermudas. Outro caso famoso é o do USS Cyclops, um enorme navio de abastecimento da Marinha Americana. Em março de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, ele partiu da Bahia, aqui no Brasil, com mais de 300 tripulantes a bordo, carregado com minério de manganês. Sua última parada foi em Barbados, e depois ele simplesmente sumiu a caminho de Baltimore. Nenhuma mensagem de socorro foi enviada. O navio e todos a bordo desapareceram, tornando-se a maior perda de vidas da Marinha dos Estados Unidos da América, fora de combate em um único incidente. As investigações concluíram que não havia uma explicação definitiva para o seu desaparecimento. Alguns sugeriram que o navio foi afundado por um submarino alemão, mas a Alemanha negou. Outros falaram em uma tempestade súbita, mas não havia registros de mau tempo na rota do navio. E os casos continuam. Em 1963, o navio cargueiro SS Marine Sulphur Queen, com 39 tripulantes, também desapareceu na mesma região. Eli era um navio-tank convertido para transportar enxofre derretido. A última comunicação foi rotineira. Depois, silêncio. Apenas alguns coletes salva-vidas e destroços foram encontrados, mas nada que explicasse o que aconteceu. A teoria mais aceita é que uma explosão a bordo poderia ter afundado o navio instantaneamente, mas sem provas concretas. O mistério permanece. Então, o que poderia estar por trás de tantos desaparecimentos? As teorias são muitas e vão do científico ao fantástico. Uma das explicações mais populares envolve anomalias eletromagnéticas. Muitos pilotos e capitães que navegaram pela área relataram falhas inexplicáveis em seus instrumentos. Bússolas que giram sem parar, equipamentos eletrônicos que simplesmente apagam. Alguns cientistas acreditam que o Triângulo das Bermudas pode ser um dos poucos lugares na Terra onde o norte magnético e o norte geográfico se alinham. O que poderia confundir os instrumentos de navegação, especialmente os mais antigos?
Será que uma forte anomalia magnética seria capaz de desorientar completamente uma tripulação a ponto de levelar à perdição? Outra teoria científica fascinante fala sobre bolhas de metano. O fundo do oceano, em certas áreas, incluindo o Triângulo das Bermudas, contém grandes depósitos de hidrato de metano, segundo essa hipótese. Um aumento na temperatura ou uma mudança na pressão poderia fazer com que esses depósitos liberassem uma quantidade gigantesca de gás metano de uma só vez. Essa bolha de gás subiria até a superfície, diminuindo drasticamente a densidade da água. Um navio que estivesse passando por cima dessa bolha afundaria instantaneamente, sem tempo para pedir socorro. O gás metano também poderia subir para a atmosfera, criando uma mistura explosiva que poderia derrubar um avião que passasse por ali. Parece ficção científica, mas é uma possibilidade geologicamente plausível. E não podemos esquecer o clima. A região do Triângulo das Bermudas é conhecida por suas tempestades tropicais e furacões que se formam rapidamente e com uma força devastadora. A corrente do Golfo, uma corrente oceânica poderosa, também passa por ali, criando um mar imprevisível e agitado. Uma onda gigante, conhecida como onda colossal, poderia facilmente engolir um navio inteiro. Essas ondas podem atingir mais de 30 metros de altura e surgem do nada, sendo extremamente difíceis de prever. Muitos dos desaparecimentos poderiam ser simplesmente atribuídos a esses fenômenos naturais extremos, onde a natureza mostra sua força de maneira implacável. Mas é claro, as teorias não param na ciência. Para muitos, a explicação está além do nosso mundo. Uma das ideias mais famosas é que o Triângulo das Bermudas seria um portal, um buraco de minhoca para outra dimensão ou outro ponto no tempo e no espaço. Os navios e aviões não teriam sido destruídos, mas sim transportados para um lugar desconhecido. Essa teoria ganhou muita força na cultura popular, em livros e filmes. Imaginar que os tripulantes desaparecidos poderiam estar vivos em outro lugar é uma ideia que conforta e intriga ao mesmo tempo. Outra teoria popular fala sobre tecnologia Atlante. Sim, da cidade perdida de Atlântida. Segundo essa lenda, a cidade submersa estaria localizada perto das Bermudas, e seus cristais de energia, ainda ativos no fundo do mar, estariam causando as interferências eletromagnéticas e os desaparecimentos. Essa ideia, popularizada por alguns escritores místicos, sugere que uma tecnologia antiga e poderosa que não compreendemos estaria por trás de todo o mistério. Seria possível que uma civilização antiga e avançada seja a responsável por esses eventos? E claro, não poderíamos deixar de falar dos extraterrestres. A teoria de que OVNIs, objetos voadores não identificados, estariam ativos na região do Triângulo das Bermudas é uma das mais duradouras. Segundo os defensores dessa ideia, alienígenas estariam sequestrando navios e aviões para estudo, ou talvez a área seja uma base subaquática de operações extraterrestres. Relatos de luzes estranhas no céu e no mar são comuns entre aqueles que navegaram pela região. O próprio Cristóvão Colombo, em seu diário de bordo de 1492, descreveu ter visto uma grande chama de fogo cair no oceano na área do Triângulo, semanas antes de chegar à América. Mas, e se a resposta for muito mais simples? Muitos céticos e pesquisadores, como o escritor Larry Kush, argumentam que o mistério do Triângulo das Bermudas é, na verdade, uma farsa, uma lenda criada e exagerada pela mídia. Kush investigou a fundo os casos mais famosos e descobriu que muitos dos relatos foram distorcidos. Em vários casos, os desaparecimentos ocorreram durante tempestades terríveis, e não em tempo bom, como foi divulgado. Em outros, os navios e aviões nem sequer estavam dentro da área do Triângulo. E muitos barcos e aeronaves que supostamente desapareceram misteriosamente, na verdade, tiveram explicações lógicas que foram simplesmente ignoradas para manter o mito vivo. Segundo esses céticos, o Triângulo das Bermudas não tem uma taxa de desaparecimentos maior do que qualquer outra área do oceano, com tráfego intenso e clima imprevisível. A Guarda Costeira dos Estados Unidos concorda com essa visão. Eles afirmam que, ao revisar os acidentes, não encontraram nada que indicasse que as causas fossem outra coisa senão físicas e naturais.
erro humano, falha mecânica e o poder da natureza seriam os verdadeiros culpados. Então, qual é a verdade? O Triângulo das Bermudas é um vórtice paranormal ou apenas uma área de mar perigosa com uma reputação inflada? A verdade é que, provavelmente, a resposta está em algum lugar no meio. É inegável que muitos dos casos foram exagerados, mas alguns, como o do voo 19, continuam sendo genuinamente inexplicáveis e desafiam a lógica. A ausência total de destroços, em tantos casos, é o que alimenta a chama do mistério. O fascínio pelo Triângulo das Bermudas nos mostra o quanto amamos um bom mistério, o quanto a ideia do desconhecido nos atrai. Seja por anomalias magnéticas, bolhas de metano, portais dimensionais ou simplesmente pelo poder avassalador da natureza. Essa pequena parte do Oceano Atlântico continuará a ser um dos maiores quebra-cabecas do nosso mundo. E enquanto não houver respostas definitivas, nossa imaginação continuará navegando por essas águas misteriosas em busca da verdade. E você? O que acha que acontece no Triângulo das Bermudas? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Gostou dessa viagem pelo desconhecido? Então não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos que também amam um bom mistério. E o mais importante, siga nosso canal para ficar por dentro de todas as histórias incríveis do mundo. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa aventura. Até a próxima.